Na quietude gelada do extremo norte, onde o sol mal nasce e as temperaturas podem dificultar a respiração, uma noite pode ter mudado o equilíbrio de poder no mundo. Os B-21 Raiders, da Força Aérea dos Estados Unidos, 4 dos bombardeiros furtivos mais sofisticados já construídos, decolaram da sua base no Alasca em 3 de março de 2025, quando a maior parte do mundo dormia. Havia sigilo em torno da sua missão. Todas as telas de radar apagaram a sua rota de voo. O Ártico nunca tinha visto nada parecido com a sua carga. O GBU-57B, Massive Ordnance Penetrator, um gigante de 13,6 toneladas, construído para destruir as instalações subterrâneas mais protegidas da Terra, estava enterrado nas profundezas do compartimento de armas de cada aeronave. O seu objetivo era Severomorsk, o núcleo de aço da frota do norte da Rússia, que abriga depósitos de armas enterrados profundamente sob o permafrost, e concretos submarinos com armas nucleares e centros de comando reforçados. De acordo com avaliações de inteligência e fontes militares, o que aconteceu a seguir foi mais do que um simples bombardeamento. Uma operação deliberada e de alto risco. O ataque tinha como objetivo enviar uma mensagem através dos mares polares, uma mensagem que poderia inclinar o delicado equilíbrio do Ártico na direção de uma era completamente nova e perigosa. Os acontecimentos de 3 de março de 2025 ocorreram no meio de uma escalada de tensões no Ártico que durou meses. Outrora considerada um deserto gelado, fora do âmbito de conflitos prolongados, a região do Ártico evoluiu para um tabuleiro de xadrez para superpotências mundiais. Para proteger as entradas do mar de Barents, a Rússia gastou milhares de milhões na construção de novos aeródromos, na ampliação de bases submarinas, na implantação de sofisticadas redes de radar e no reforço das suas fronteiras setentrionais. No centro desse acúmulo estava Severomorsk, situada na península de Kola, e de frente para o gelado Oceano Ártico. Ela supervisionava uma rede de submarinos nucleares, navios de guerra, resistentes ao gelo e plataformas de ataque de longo alcance como centro de comando da frota do norte da Rússia. Esse delicado equilíbrio foi perturbado por um aumento repentino no final de fevereiro. De acordo com avaliações dos serviços secretos, uma parte do sistema de alerta precoce norte-americano ficou momentaneamente cega quando a Rússia lançou um ataque coordenado contra instalações de radar do Zinere, Boazi e da OTAN na Groenlândia. O Arctic Blitz, como os analistas o apelidaram, foi uma demonstração de precisão e alcance destinada a lembrar a Washington que não havia refúgio no extremo norte. Embora o ataque tenha causado apenas danos ligeiros à estrutura, foi uma grave violação da dissuasão estratégica. Em poucas horas, o Conselho de Segurança Nacional em Washington convocou uma reunião de emergência, e o foco passou da defesa para a dissuasão. O aumento da ação militar russa no Ártico foi confirmado por voos de reconhecimento e interceptações eletrônicas e satélites de vigilância na primeira semana de março. Os submarinos das classes Borei e Yasen, que podem transportar cargas nucleares, foram observados a carregar e a dirigir-se para áreas de patrulha mais profundas. Em vários locais de Morsk, os estoques de munições e reservas de combustível estavam a funcionar em capacidade máxima, indicando que operações prolongadas estavam a ser planeadas. A mensagem era clara para os estrategas militares do Pentágono. A Rússia estava a preparar-se para uma demonstração militar. O potencial era igualmente óbvio para os comandantes do ZEUA. As capacidades do norte de Moscovo podem ser destruídas num único ataque devastador antes que possam transferir esse poder através do Círculo Polar Ártico. A sequência que se seguiu foi exata e metódica. Para eliminar infraestruturas críticas em vários locais de Morsk, 4 B-21 Raiders da base conjunta Elmendorf-Richardson, no Alasca, realizariam uma missão de penetração profunda e alta altitude.
Eles poderiam passar pelos sistemas de defesa aérea S-400 e S-500 mais avançados da Rússia devido ao seu perfil furtivo, que é incomparável a qualquer aeronave atualmente em serviço. Cada avião estaria equipado com 2 GBU-57B. Massive Coordinates Penetrators, armas feitas para destruir com precisão os complexos subterrâneos mais resistentes, em vez de destruir a superfície. Não havia compromisso quanto aos parâmetros da missão: incendiar os hangares submarinos, eliminar os depósitos de munições, desligar os centros de comando e controlo, e regressar sem perder nada. O cenário foi estabelecido no dia 3 de março, ao amanhecer no Alasca. O norte estava coberto por uma noite fria e interminável, que obscurecia os movimentos dos recursos e ocultava as intenções. Os trabalhadores de manutenção realizavam silenciosamente as últimas inspeções nos hangares, com a respiração a transformar-se em névoa no ar frio. Enquanto seus olhos examinavam os mapas e os fluxos de dados que os levariam por milhares de quilômetros de espaço aéreo hostil, os pilotos revisavam as instruções da missão uma última vez. O céu ártico acima deles era uma abóbada de aço gelada, um palco adequado para um ataque que poderia restabelecer a dissuasão ou desencadear uma nova fase de conflito numa das áreas mais importantes do mundo em termos estratégicos. O que há de mais moderno em capacidade de ataque de longo alcance dos Estados Unidos é o B-21 Raider. O seu design de bombardeiro furtivo de sexta geração inclui redução superior da assinatura térmica, materiais absorventes de radar e uma forma adaptada para desviar sinais de detecção. Os sistemas do B-21, em contraste com os bombardeiros anteriores, estão completamente conectados a redes de inteligência em tempo real, permitindo modificações na missão durante o voo com base em informações de drones ou satélites. Pode alcançar quase todos os locais do planeta, a partir do território dos Ecocinewas, graças ao seu alcance sem reabastecimento de mais de 9.000 quilômetros, o que o torna perfeito para operações que envolvem penetração profunda no Ártico. Em 3 de março, o GBU-57B, Massive Ordnance Penetrator, uma arma projetada especificamente para destruir alvos profundamente enterrados, foi colocada dentro do vasto compartimento de armas de cada Raider. A mopa, que tem mais de 6 metros de comprimento e pesa 13,6 toneladas métricas, pode penetrar até 60 metros de terra ou betão armado antes de detonar. Ao atingir bases submarinas escavadas na rocha ou bunkers de comando protegidos por camadas de rocha e aço, a sua orientação inercial, assistida por GPS, garante um impacto a poucos metros do local do alvo. Foi um enorme desafio operacional. Matrizes de radar sobrepostas, baterias móveis de mísseis, S-400 e S-500, e sistemas integrados de vigilância costeira, que podiam seguir alvos a centenas de quilômetros de distância, também faziam parte das defesas de Severomorsk. O clima no Ártico complicava ainda mais as coisas. Tempestades de neve densas podiam dificultar a localização visual e as baixas temperaturas podiam interferir nos sensores e sistemas de orientação. Os B-21 usaram interferência eletrônica ativa, geometria furtiva e rotas de voo que passavam por áreas cegas do radar, que a inteligência do Ecocinewa havia traçado ao longo de anos de monitoramento para combater isso. Um ataque bem-sucedido faria mais do que apenas destruir hardware do ponto de vista estratégico. Enviaria uma mensagem clara a todas as partes interessadas no Ártico, forçando Moscovo a realocar recursos para reconstrução e reparos e perturbando sua postura de dissuasão nuclear. Mesmo nas circunstâncias mais adversas, o alcance dos Ecocinewa na região ártica é incomparável. Se realizado conforme o planeado, o ataque a Severomorsk seria um dos maiores golpes em uma única noite contra a capacidade russa no Ártico em décadas. A Frota do Norte é mais do que apenas uma força regional do ponto de vista estratégico.
É responsável por garantir a capacidade de segundo ataque em caso de um confronto grave e constitui o núcleo da dissuasão nuclear marítima da Rússia. O equilíbrio nuclear poderia mudar a favor do ZEUANA e da OTAN, pelo menos momentaneamente, se mesmo que uma pequena percentagem da sua frota de submarinos fosse neutralizada. Do ponto de vista de Washington, a operação cumpre várias funções. Ao nível tático, retarda as capacidades de mobilização da Rússia no Mar de Barents, incapacitando instalações militares vitais. Ao nível operacional, reforça a postura de dissuasão que foi enfraquecida pelo último ataque Arctic Blitz contra os Estados Unidos. Recursos de radar e RAD da Groenlândia. Além disso, do ponto de vista geopolítico, comunica à China e a outras nações polarizadas que a capacidade de ataque do ZEUANA no Ártico é precisa e instantânea, não hipotética. Mas os perigos são igualmente graves. Existe o risco de uma escalada incontrolável quando uma instalação naval estratégica localizada no interior do território russo é atingida. Tal ataque pode levar Moscovo à beira de usar as suas opções de retaliação mais letais, porque a doutrina da Rússia exige o uso de armas nucleares táticas para proteger bens nacionais vitais. Além disso, a missão corre o risco de fortalecer a determinação russa, acelerar a militarização do Ártico e forçar Moscovo a coordenar os seus esforços militares mais estreitamente com Pequim. O ataque seria visto pelos aliados em todo o mundo como uma prova da dedicação dos Estados Unidos à defesa coletiva no extremo norte. No entanto, os inimigos podem vê-lo como um precedente arriscado que normaliza ataques preventivos a infraestruturas críticas. Tal ocorrência mudaria permanentemente o Estatuto do Ártico como uma fronteira disputada de um impasse gelado para um ponto de conflito ativo. Durante muito tempo, o Ártico foi mais do que apenas gelo e nada. É uma vantagem militar, um recurso natural e um importante corredor de acesso. A área era uma rota de trânsito vital para bombardeiros e submarinos nucleares do ZEUATS e da URSS durante a Guerra Fria. Severomorsk, fundada em 1951 como sede da Frota do Norte soviética, serviu como posto de comando central para esta região fria, gerindo atividades desde o Polo Norte até ao Mar de Barents. A posição da Rússia no Ártico deteriorou-se após a queda da União Soviética, mas um ressurgimento estratégico foi indicado pelo aumento do investimento em meados da década de 2000. Rica em recursos minerais, petróleo e gás, o derretimento do gelo criou rotas de transporte que antes eram inacessíveis. Em resposta, Moscovo lançou um programa de modernização militar em grande escala que incluiu o reforço de bases aéreas, novas estações de radar, navios de guerra resistentes ao gelo, frotas de submarinos atualizadas e muito mais. A Rússia conseguiu recuperar o controle da sua costa norte na década de 2020. Este renascimento acompanhou a reorientação da NATO no Ártico, motivada por preocupações com o crescente interesse da China na Rota da Seda Polar, bem como com o desenvolvimento russo. A luta que se seguiu transformou o Ártico numa arena estratégica com múltiplos atores. A área era vista como uma zona tampão nas décadas anteriores, mas agora é cada vez mais reconhecida como um possível campo de batalha onde os ataques podem determinar a influência global. Diante disso, um ataque fictício a vários locais em Morsk é mais do que uma simples manobra militar. No cerne da estratégia russa para o Ártico, trata-se de um revés simbólico, com potencial para alterar permanentemente o equilíbrio de poder no teatro mais setentrional do mundo. Seja visto como uma demonstração ousada de poder ou uma aposta arriscada, os eventos de 3 de março de 2025 representam uma mudança radical na direção estratégica do Ártico. Mas algumas derrotas inesperadas deixariam as defesas do norte da Rússia vulneráveis, mas também poderiam iniciar um ciclo de escalada que nenhum dos lados poderia controlar completamente. Uma vitória confirmaria a superioridade de Washington em ataques de longo alcance.
restaurar as capacidades e exigir uma reação que reequilibre a dissuasão seriam as principais prioridades de Moscovo. A quietude gélida do Ártico pode esconder uma atividade militar subjacente nas próximas semanas. À medida que os aviões se reposicionam, os submarinos mudam de missão e ambos os países se preparam para os resultados potenciais. O mundo inteiro estará a observar a noite ártica para ver o que acontece a seguir. As ondas de choque causadas pelas primeiras notícias do ataque devastador a instalações submarinas russas no Ártico por bombardeiros americanos estenderam-se muito além das fronteiras geladas do norte. O incidente serviu como um forte lembrete de que, com a precisão e determinação certas, o poder aéreo moderno pode atacar até mesmo as instalações militares mais isoladas e supostamente impenetráveis. Não foi apenas mais uma batalha na prolongada guerra de desgaste. O Ártico foi considerado uma zona tampão por muitos anos, quando a segurança era garantida apenas pela geografia e pela temperatura. Atualmente, é considerado um dos campos de batalha mais perigosos do século XXI. Um componente essencial da estratégia naval da Rússia é a região do Ártico. É onde se encontram bases submarinas vitais que servem à Frota do Norte, incluindo as construídas para submarinos com armas nucleares que podem lançar ataques em todos os continentes. Como componente essencial da tríade nuclear de Moscovo, estes submarinos garantem que a Rússia pode retaliar mesmo que os seus mísseis terrestres sejam comprometidos. As bases eram consideradas um dos alvos mais difíceis de atingir, uma vez que eram frequentemente escavadas na rocha e reforçadas por camadas de betão e gelo. No entanto, o ataque americano mostrou que mesmo os ambientes mais hostis podem ser conquistados com a ajuda de monitorização sofisticada, tecnologia furtiva e uma preparação bem planeada. A operação em si foi notável pela complexidade da sua execução, bem como pelo seu potencial devastador. Os Darene, Uasi, Utah utilizaram bombardeiros furtivos B-2 Spirit da Força Aérea, há muito considerados símbolos da projeção de força americana a partir de uma estação avançada na Europa. Apoiados por aviões de guerra eletrônica, satélites espiões e tanques de reabastecimento que chegaram até ao Círculo Polar Ártico, estes aviões foram construídos para evitar radares e romper o espaço aéreo altamente vigiado. Edifícios cuidadosamente protegidos foram reduzidos a cinzas quando os bombardeiros lançaram munições guiadas com precisão sobre depósitos, bases submarinas e centros logísticos. Apesar da curta duração do ataque, os seus efeitos continuarão por anos. O ataque americano ao Ártico teve um significado simbólico para a Ucrânia. O ataque demonstrou que os Estados Unidos estão preparados para projetar uma força esmagadora contra os ativos russos que se estendem além do campo de batalha imediato, mesmo que ocorra a milhares de quilômetros de distância da linha da frente de Donbas. A mensagem foi clara: nenhuma área das instalações militares da Rússia está fora dos limites. Foi uma demonstração de solidariedade e dissuasão para a OTAN, indicando que a aliança pode coordenar ataques mesmo nos ambientes mais hostis. Foi um golpe devastador para o que era supostamente um dos redutos mais seguros da Rússia. O ataque também enfatiza a importância estratégica do Ártico na luta pelo domínio mundial. O Ártico está a tornar-se uma rota vital para o transporte marítimo e a exploração de recursos como resultado das novas rotas marítimas possibilitadas pelo derretimento do gelo causado pelas alterações climáticas. A Rússia fez investimentos significativos na militarização da região, construindo portos fortificados, estações de radar e aeródromos. Ao controlar o acesso à rota do Mar do Norte, Moscovo espera reduzir o tempo que os navios levam para viajar entre a Ásia e a Europa. Além de causar danos militares, os Estados Unidos demonstraram sua disposição de desafiar as aspirações maiores da Rússia no norte ao atacar estações submarinas nessa região. O bombardeiro B-2
foi uma escolha propositada e simbólica. Por poderem passar despercebidos pelas defesas e atingir alvos fortificados com pouca antecedência, esses aviões são o epítome da filosofia americana de precisão estratégica. De cargas nucleares a bombas de precisão convencionais, cada aeronave é capaz de transportar uma variedade de armas. Explosivos para destruir bunkers destinados a derrubar abrigos reforçados faziam parte da carga deste ataque. Especialistas em defesa afirmaram que vários importantes hangares submarinos, que são grandes edifícios utilizados para albergar submarinos nucleares, foram destruídos ou gravemente danificados. Se confirmado isto, limitaria drasticamente a capacidade da Rússia de utilizar a sua frota do norte a curto prazo. Pelo menos em público, a reação inicial da Rússia foi moderada. Os danos foram minimizados em declarações oficiais que afirmaram que as instalações continuavam a funcionar e que algumas das munições que se aproximavam tinham sido interceptadas pelas defesas. No entanto, relatos locais e imagens de satélite independentes mostraram nuvens de fumo a subir de locais outrora secretos, apresentando um quadro diferente. A vulnerabilidade até mesmo dos postos avançados do Ártico foi lamentada por blogueiros militares russos, que frequentemente se mostraram mais abertos do que a mídia estatal. Eles questionaram se os sistemas de radar da Rússia eram suficientes para combater aeronaves contemporâneas de baixa visibilidade e como os bombardeiros furtivos conseguiram chegar tão longe sem serem detectados. Essas discussões que estão a espalhar-se nas redes sociais expõem as fraquezas da história defensiva da Rússia. O ataque dos ITS-EUSERA torna os cálculos da Rússia na batalha em curso mais difíceis do ponto de vista estratégico. O potencial de Moscovo para atacar as linhas de vida da OTAN no Atlântico enfraquece-se a cada submarino perdido ou atrasado na sua implantação. Devido ao seu funcionamento silencioso, os submarinos podem perturbar o transporte marítimo, projetar poder sobre os oceanos e lançar mísseis, se necessário. Os Estados Unidos conseguiram ganhar tempo para os comboios da OTAN e aliviar a pressão sobre os aliados europeus ao deteriorar a infraestrutura submarina. Sabendo que a ameaça do Ártico diminuiu, essa flexibilização permite que fundos adicionais sejam alocados para ajudar a Ucrânia. A operação também foi vista por Washington como uma demonstração de força contra inimigos fora da Rússia. Por exemplo, a China tem acompanhado de perto a crise ucraniana para aprender lições para sua própria estratégia militar. A mensagem foi inequívoca. As capacidades furtivas americanas são reais e podem atingir inesperadamente locais fortificados em lugares distantes. A operação reforçou a confiança nos compromissos americanos para com aliados como a Coreia do Sul e o Japão. Serviu como uma mensagem aos adversários em potencial de que mesmo fortalezas fortemente defendidas são vulneráveis. No entanto, o ataque também levanta questões importantes sobre a escalada. Os Estados Unidos correram o risco de incitar um conflito mais amplo ao atacar instalações ligadas à força submarina nuclear da Rússia. Tais ataques podem ser vistos por Moscovo como um desafio à sua dissuasão estratégica, que é uma linha vermelha na política militar convencional. Embora o ataque tenha sido catastrófico, analistas alertam que Washington provavelmente o calibrou cuidadosamente, selecionando alvos que prejudicam a capacidade operacional sem eliminar completamente as possibilidades de retaliação da Rússia. Este equilíbrio delicado, demonstrar poder sem incitar uma escalada incontrolável, acarreta riscos significativos a cada passo. O ataque serve como um lembrete para os membros do norte da OTAN, incluindo a Noruega e a Finlândia, de que o Ártico é agora uma linha de frente ativa em vez de uma zona tampão congelada. Estas nações há muito que alertam para a militarização regional da Rússia. A OTAN tem agora mais influência no norte, após ter sido alargada à Finlândia e, em breve, à Suécia.
Haverá mais exercícios no Ártico, mais patrulhas americanas e da OTAN e uma corrida ainda maior para dominar os recursos e as rotas marítimas. O ataque pode sinalizar o início de uma nova era em que o Ártico será tão disputado quanto o Mar da China Meridional ou o Mar Negro. É impossível ignorar as consequências econômicas. Além de submarinos, os postos avançados da Rússia no Ártico também abrigam infraestruturas relacionadas à exploração de gás e petróleo. Um componente importante da política econômica de longo prazo de Moscovo, a exploração dos recursos do Ártico está comprometida pelos danos causados a essas instalações. O mercado mundial de energia acompanha de perto as exportações russas do Ártico, uma vez que qualquer interrupção pode alterar as cadeias de abastecimento, afetar a dependência europeia e abrir portas para outros fornecedores de energia. Como resultado, o ataque tem impacto tanto na economia global quanto na estratégia militar. Em termos de tecnologia, a operação ilustra como a integração define o combate moderno. Foi necessária a coordenação do ataque entre os bombardeiros que transportavam explosivos às unidades cibernéticas que interferiam nas comunicações, os aviões de guerra eletrônica que cegavam os radares e os satélites que forneciam imagens em tempo real. Todos os componentes eram necessários. Esta integração reflete uma filosofia que transcende o simples poder de fogo. Ela dá grande ênfase à supremacia da informação, o que significa ser capaz de perceber, decidir e agir primeiro. Tal integração é ainda mais importante no Ártico, onde as condições são adversas e as distâncias são grandes. Crucialmente, o ataque também tem repercussões psicológicas. O conhecimento de que locais no Ártico estão em risco corrói a confiança em crenças de longa data dos estrategas militares russos. Mesmo que protegidos pela censura, a fé dos residentes russos no governo pode ser abalada pela notícia de que instituições supostamente intocáveis foram atacadas. Por outro lado, o evento dá um impulso moral aos parceiros da OTAN e aos ucranianos. Ele demonstra que, apesar de seu poder, a máquina militar russa não é invencível. Cada vitória enfraquece a sensação de destino certo que Moscovo tenta transmitir. O ataque americano à estação submarina russa, no Ártico, provavelmente será visto como um divisor de águas no futuro. Ele provou que, na era da precisão e da furtividade, a geografia não é um refúgio. Ele lembrou ao mundo que os conflitos contemporâneos são campos de batalha interconectados que se estendem das trincheiras de Donetsk às águas geladas do Mar de Barents, deslocando o foco do conflito das linhas de frente convencionais para os palcos internacionais. Abalou inimigos, fortaleceu alianças e desencadeou novas discussões sobre dissuasão e escalada. No final, a imagem dos bombardeiros americanos a causar estragos numa estação ártica gelada resume perfeitamente a natureza do combate no século XXI, rápido, remoto, tecnologicamente avançado e estrategicamente planeado. Serve como uma mensagem a todos os países de que as noções ultrapassadas de segurança e distância já não são relevantes. Além disso, é uma prova do facto intemporal de que na guerra contemporânea, o poder não deriva apenas da posse de armas, mas também da capacidade e vontade de as utilizar eficazmente. O ataque ao Ártico serve como um lembrete de que a guerra contemporânea pode chegar até as fronteiras mais remotas, onde a superioridade aérea, o poder naval e a dissuasão estratégica entram em conflito. O resultado influenciará não só o futuro do Ártico, mas também o futuro equilíbrio da segurança internacional.